Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema de hoje é a macroeconomia em tempos de retomada da atividade econômica. A gente, no entanto, vai falar também sobre município e estado, sempre nesse viés da economia. E o nosso convidado é Vicente Ferrer, ele é economista e conselheiro do Corecon, que nos dou aqui em duas boas-vindas e agradeço imensamente a participação. Bom, inicialmente eu queria agradecer aqui ao Acorda, agradecer a TVDD e especialmente a você, Hamilton, pela oportunidade aqui de contribuirmos aqui com a população com referência à retomada da economia durante essa pandemia. Vicente, repito mais uma vez, agradeço a sua participação, é um prazer sempre conversar com você. Existe uma percepção, talvez equivocada, de que a pandemia passou e que a economia vai voltar com força total e há uma expectativa para que isso ocorra logo, né? Com esse sentimento e um certo didatismo para o retorno, usa-se o alfabeto como gráfico para a explicação da retomada. A economia retomada em V, em W, em L, enfim, isso caracterizando todos os movimentos mais rápidos, menos intensos e etc. Eu queria saber de você no que você acredita, como você lê a retomada, como é que você acha que isso irá ocorrer? Na verdade, nós acreditamos que a situação ainda é grave, ela continua, mas tudo aquilo que envolvia a pandemia e o coronavírus está deixando de ser um mistério. Hoje nós temos armas para combater, as pessoas sabem que o isolamento é importante, mas sabem também que o uso contínuo das máscaras e os cuidados com a higiene fazem com que a pandemia não se expanda tanto, né? Outra coisa também é o número de pessoas que já tiveram ou então que estão assintomáticas. Isso já cresceu bastante na população brasileira, né? Com relação a essas análises de curvas, essas curvas que são usadas principalmente na Europa, essas curvas são usadas pelos economistas, curvas de crises, eu não gostaria de fazer uma correlação aqui no Brasil, porque o Brasil tem que ser analisado de forma diferente. Nós somos um país continente, veja o Ceará, que a população é quase do tamanho da mesma população de Portugal, então a Europa praticamente cabe dentro do Brasil, né? Aqui nós temos que fazer uma análise regionalizada, tá? Temos que analisar o grau da pandemia para os estados, ver até que ponto a pandemia está influenciando e fazendo com que a economia não ande, mas essa análise tem que se fazer uma liberação o mais urgente possível, porque não podemos mais esperar. O Brasil precisa continuar. Vicente, no início da pandemia, previu-se uma situação muito mais caótica. Não estou minimizando as dores, as milhares de pessoas que sofreram as milhares de pessoas que sofreram com mortes, com perda dos entes queridos, perda de empregos, inclusive, também, né? Enfim, mas falava-se em saques e outros cenários apocalípticos. O que ocorreu de fato e o que pode se imaginar para o segundo semestre de 2020, fazendo um recorte socioeconômico, principalmente no estado do Ceará? Essa pandemia, logo no início, era um mistério. Ninguém sabia realmente quais ações, que tipo de ações governamentais poderiam ser realizadas, né? Tanto a ciência como as decisões, elas teriam que ter muito cuidado, porque realmente não sabia-se o impacto disso, né? Até que ponto essa situação era perigosa para a população como um todo. Ao longo do tempo, a ciência foi trazendo alguns avanços, né? As medidas governamentais também foram se adequando e as curvas elas foram se atenuando e a coisa está mais ou menos equilibrada, né? Agora, no segundo semestre, ainda no período da pandemia, mas já existe uma certa convivência e o cenário, por exemplo, no Ceará e em Fortaleza, é de retomada da economia.
vagarosa, com muita cautela, cautela essa que foi tomada pelo governo estadual e principalmente também pelo governo municipal, para que as atividades voltassem e evitasse assim um impacto maior, né? Então a tendência desse ano, eu acho que até o final do ano agora, é de retomada da economia, uma adequação, e aí esperar os efeitos das reformas do governo federal para que no ano que vem realmente a população tenha um quadro, né? Um quadro mais positivo com relação ao desenvolvimento econômico, ao crescimento e também ao retorno dos empregos que foram muitos e muitos, podemos dizer, extintos agora com essa crise. A princípio, os impactos eram esperados bem maiores, né? Mas a gente pode observar, principalmente aqui no estado do Ceará, que a contenção ela foi efetiva no primeiro momento, né? A estratégia muito parecida com aquela utilizada na gripe espanhola, um século atrás, ou seja, você gera uma forte contenção das atividades e das pessoas, e à medida que os indicadores de saúde vão melhorando, você vai flexibilizando as atividades. E isso foi feito aqui no estado do Ceará, também se baseando com o que aconteceu em principais países da Europa, né? E o reflexo disso, né, a gente vem observando nesse processo de retomada da atividade econômica no estado do Ceará, vem gerando uma perspectiva boa ao longo dos próximos meses. Deveremos ter aí recuperações graduais e efetivas ao longo dos próximos meses. Deveremos fechar o ano de 2020 num patamar mais baixo do que no ano de 2019, ou seja, uma queda do PIB do estado do Ceará em torno de talvez 3,5% ou 4%, né? O impacto foi forte da Covid também aqui no estado do Ceará, mas esse processo de recuperação, principalmente com uma economia muito voltada ao segmento do comércio e dos serviços, né? E à medida que essas atividades elas vêm tendo um crescimento paulatino, progressivo, é provável que você consiga ter aí um menor impacto, principalmente aí no terceiro e no quarto trimestre de 2020 e fechando resultados positivos nesses 2 semestres. Dentro daquela velha filosofia, acertada filosofia de que dentro das crises há também perspectivas e esperanças e oportunidades, inclusive, de se reinventar e ressignificar as atuações, nós estamos aí com a tramitação da reforma tributária. E eu queria saber de você a sua expectativa a respeito do avanço dela, porque não é de hoje que o Brasil discute e aguarda também por essas mudanças. Então, se você acredita que ela de fato será desenvolvida, vai caminhar. E segundo, se o caminho da simplificação, que parece ser de fato o movimento ideal ou que possibilitará o avanço da reforma, se de fato você acredita nesse caminho. Porque o que se tem como teoria é que não se pode diminuir impostos, mas que simplificá-lo já seria um caminho de facilitação para as empresas e assim para as contratações. Eu queria saber se você concorda com esse caminho. Assim como a reforma da Previdência que passou, graças a Deus, a reforma tributária e também a reforma administrativa são fundamentais para a economia do Brasil. A reforma tributária, principalmente porque ela precisa cobrar os impostos de quem ganha mais e reduzir daqueles de quem ganha menos. E ela vem muito bem composta porque ela propõe a redução dos impostos do consumo e o aumento da carga tributária para as pessoas e as empresas que ganham mais, né? Mas o mais importante disso tudo é que a tendência é que ela não aumente impostos de jeito nenhum. A carga tributária no Brasil já é proibitiva, né? E nós precisamos otimizar esse escalonamento dessas alíquotas em todos os níveis de impostos, tanto os impostos municipais, como estaduais, como os impostos federais, né? Então a expectativa e a necessidade hoje da economia é a reforma tributária, é a reforma administrativa.
E lembrando que, politicamente, nem o governo Fernando Henrique, nem o governo Lula, nem o governo Dilma e nem o governo do Temer conseguiram fazer essa reforma. E para que a economia no próximo ano ela realmente se desenvolva, é necessário que essas reformas passem. E a tributária é a grande expectativa de todos os economistas e de toda a população do Brasil. Vicente, como você avalia a atuação do Estado de Direito, você fica à vontade de falar Ceará, Brasil, em relação ao papel de indutor da economia? Tomou as medidas corretas? Foi suficiente para garantir ou para diminuir os problemas decorrentes da pandemia? E eu gostaria que você falasse também a respeito do medo dos economistas sobre uma segunda provável ou possível segunda onda da pandemia. Com certeza, só o tempo vai dizer se as medidas foram acertadas, né? Houve uma divisão de responsabilidade entre o governo federal, governo estadual e governo municipal. Só o tempo vai nos dizer, né, que impactos foram gerados tanto na economia quanto na população, né? E os impactos principalmente nos cofres públicos. O tempo vai nos dizer isso. Agora, com relação à segunda onda, eu acho que não temos esse perigo. Como dissemos anteriormente, o Brasil é um país continente, né? A situação é muito diferente, nós temos 5.570 municípios, né? Então, mesmo que haja uma segunda onda, ela vai acontecer de forma localizada, ou em alguns municípios, ou em algum estado que realmente não tenha tomadas de medidas possíveis e corretas, né? Esses impactos das medidas que foram tomadas, se foram corretas ou não, é que poderão gerar uma segunda onda. Mas eu acho que isso está fora de cogitação pela imensidão do território brasileiro, né, e pelas condições e as medidas que foram tomadas. Eu acho que nós não teremos uma segunda onda. Semana passada a gente recebeu aqui no programa, Vicente, o Luiz Eduardo. Ele é superintendente do Tribunal de Justiça, é um homem público já bastante experimentado. Eu fiz uma pergunta a ele, quero repetir aqui essa pergunta a você. É que estabeleceu-se uma grande contradição nesse momento histórico pelo qual nós passamos. Um mundo digital cada vez mais forte, exigindo mais qualificação, mais atenção a um tipo novo de conhecimento, no entanto, uma dívida histórica com a própria qualificação, com a educação, com a formação intelectual das pessoas para se preparar para grandes mudanças nesse novo momento. Enfim, estabeleceu-se essa contradição. O que fazer? O nosso país ele realmente não está acostumado a situações de pandemia, não está acostumado com guerras, situações inesperadas. Eu acho que essa pandemia vai fazer com que o governo, as empresas e as pessoas mudem seu comportamento, né? Hoje você vai se preocupar com a reserva, você vai se preocupar com a melhoria dos serviços, você vai se preocupar com investimento em tecnologia, investimento em todas as áreas. O grande setor que mais, podemos dizer, teve prejuízo foi o setor educacional. Nós tivemos mais um ano perdido. Isso é uma coisa muito séria, num país onde a educação, nos últimos anos, tem mostrado índices realmente tristes. Tá? Agora, o que nós tiramos disso tudo é que, próximo ano, tudo vai voltar ao normal. Alguns comportamentos mudarão. As pessoas, por exemplo, algumas pessoas vão ver que a televisão ela não é tão importante, né? A informação é importante, mas os costumes estão mudando. A televisão, podemos dizer o futebol, né? O que realmente é prioritário para as pessoas, né? Uma reserva, um investimento em educação, isso tudo, aquela parte intangível, mas que a preocupação em se preparar para situações inesperadas, isso vai acontecer dentro de casa, tá? Isso vai replicar nas empresas, no trabalho, principalmente pelo trabalho remoto, que agora, em algumas situações, ficarão realmente definitivos. Tá? E o governo, a necessidade do governo se preparar melhor para situações que poderão acontecer.
Vicente, desde o começo da pandemia foram muitas as previsões em relação ao PIB. Falou-se em perda de 10%, depois 7%, enfim, foram muitos os números. Mas parece que isso vem sendo corrigido para baixo. Eu queria saber sua expectativa para o PIB de 2020 e também se o grande problema estará no PIB ou no desemprego. Essa pandemia nos gerou uma expectativa de uma queda no PIB em termos de 8%. Ao longo dos meses, essa perspectiva caiu. Hoje nós temos aí uma perspectiva de 5% até o final do ano. Isso por quê? Porque a intervenção feita pelo governo federal de R$ 1 trilhão, né, dentro as ajudas para as empresas e principalmente o auxílio emergencial, fez que o consumo das famílias, que é um dos componentes do PIB, né, se elevasse e essa expectativa de queda fosse mais reduzida. Mas agora o mais importante é porque no Brasil nós não sabíamos quantos éramos. Quantas pessoas têm carteira assinada, quantas pessoas recebiam Bolsa Família e quantas pessoas estavam boiando na economia. Eu acho que o mais importante com relação a esses dados é que você tem hoje a certeza das políticas governamentais que podem agir em cima desse pessoal que estava até agora na sombra, né? Hoje nós temos os números corretos, né? E a partir daí nós teremos condição de fazer políticas de melhoria, de geração de emprego, né? E isso de todas as formas, né? Tanto com o aumento do crédito, como o aumento das inversões governamentais, fazendo com que a perspectiva de crescimento no segundo semestre e também no próximo ano possa acontecer como nós esperamos, né? E também como espera o governo para os próximos 2 anos. A expectativa em relação ao PIB, né, ela vem melhorando ao longo das semanas à medida que você vem observando um processo lento e gradual de recuperação da atividade econômica no país como um todo, né? Então, a princípio se esperava aí uma queda muito forte do PIB aqui no Brasil, da ordem de 8 a 9%, né? Inclusive órgãos internacionais como o Fundo Monetário Internacional tinha essa perspectiva de uma forte retração da atividade econômica. Mas à medida que você, né, começou a ter uma forte interferência, né, de políticas macroeconômicas, né, que foram utilizadas como auxílio emergencial, linhas de créditos para as empresas, né, se bem que uma parte significativa que essas linhas de crédito ainda não chegaram de forma eficiente ao setor produtivo, mas você observa que nem todos os estados também geraram no primeiro momento uma contenção da população, e isso, né, vem gerando essa perspectiva do PIB, ou seja, você ter aí um PIB no Brasil que deve ter uma queda em torno de 5,5% ou 5,8%, 5,7%. Então essa é mais ou menos a expectativa hoje, né? E acompanhar o cenário que vai acontecer mais à frente, se a recuperação ela continua nesse mesmo ritmo, e aí essa tendência, né, de diminuição do PIB seja menor e o processo de recuperação também gradual do emprego que vem acontecendo nas últimas semanas. O número de geração de emprego ainda é menor do que o do desemprego, mas vem melhorando ao longo das últimas semanas. Vicente, em meio à pandemia, nós tivemos a boa notícia da sanção presidencial do novo marco do saneamento básico, ou seja, no momento em que mais se precisa da injeção de dinheiro, de investimento na economia, vem aí uma nova onda econômica, imagino eu, que é capaz de trazer também uma correção num rumo, outro problema histórico brasileiro, que é a questão do saneamento. Eu queria ouvi-lo a esse respeito, principalmente no contexto de Fortaleza, com tantos bairros pobres, tantos bairros carentes de serviços públicos de qualidade, esgotamento e água, como o mais básico deles. É do conhecimento de todos nós cearenses a experiência que nós tivemos no passado, no governo Taxa Gereissati, por exemplo.
né? 56% naquela época nós tivemos o saneamento feito nessas casas de 56% da população aqui de Fortaleza. Isso teve um impacto imenso, tanto na geração de empregos, tá? Como investimento em infraestrutura e também com o que é mais importante, que é a saúde. Saneamento é saúde. Hoje nós estamos discutindo assuntos importantíssimos, como a geração de energias alternativas, como conservação do meio ambiente, num país onde quase a totalidade da maioria da população vive em condições sem saneamento básico. Esse talvez seja o maior projeto, né? Que finalmente os políticos estão vendo que aquilo que é enterrado, ou os esgotos, que são obras que não se enxergam, né? Elas são importantes porque geram saúde, geram investimento, e isso é que é importante, né? Esse talvez seja o maior projeto do governo federal, e isso está faltando na nossa cidade aqui. Fortaleza teve um processo de favelização muito grande, tivemos um aumento da população de 800 mil pessoas nos últimos 20 anos, e isso carece de muito investimento. E saúde e saneamento andam juntos. E nós não podemos estar agora nesse século continuando com condições realmente terríveis para a população mais carente. Eu acho que é o momento de realmente a gente começar a investir nesses aspectos sociais. Vicente, eu agradeço imensamente a sua participação. Muito feliz mais uma vez de ter conversado com você. E por último, eu queria lhe perguntar o seguinte: Ceará e Fortaleza, Estado e município, eles têm sido reconhecidos nacionalmente como pelo rigor fiscal, pela organização das contas públicas. O que, convenhamos, não é algo comum, nem no Brasil, nem na história brasileira. Em todos os estados e municípios, o mais comum é encontrar problemas fiscais graves. Pois bem, eu quero saber se esse momento de pandemia traz algum risco para essa nossa condição, de forma que comprometa futuras gerações ou nos traga problemas para o futuro. O estado do Ceará representa apenas 2% do PIB nacional. Mesmo assim, tem um nível de endividamento pequeno e também tem um nível de investimento dos maiores do Brasil. Fortaleza é a segunda capital de investimento do país, né? Essa política ela vem desde o primeiro governo da Xereissati, que implantou um sistema sério, com rigor fiscal e também depois com respeito total à lei de responsabilidade fiscal, né? Isso tem seguido pelos demais governantes e tem sido uma tradição que tem beneficiado muito o estado do Ceará e também Fortaleza, né? A pandemia ela não deverá afetar, mas ela pode afetar momentaneamente a arrecadação, que isso vai acontecer em todo o mundo. Mas mesmo assim haverá adequações que já estão sendo realizadas, né? Adequações, um rigor também nas despesas governamentais, para que se possa superar isso a longo prazo, né? A ajuda governamental do governo federal tem sido muito importante para a recomposição das receitas do Estado e também da Prefeitura, né? Porque as receitas da Prefeitura elas envolvem o setor de serviço, que foi um setor mais afetado, e também alguma parte também, né, de PVA e a parte de IPTU, mas mesmo assim nós estamos vendo aí que é uma tendência à recuperação, tá? Eu queria aqui agradecer mais uma vez a vocês aí do Acorda, né, ao jornalista Hamilton, né, por essa participação aqui nossa, e nós estamos à disposição sempre que vocês acharem necessário. Muito obrigado. Vicente, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda aqui no canal da TVDD no YouTube. Muito obrigado e até semana que vem.